Neste argumento, eu vou entrevistar o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar sobre um tema que tem provocado muita polêmica, que é o programa Mais Médicos, recentemente implantado pelo governo federal. Senador, o senhor tem feito aqui no Senado críticas ao programa. Como é que, iniciada a implantação do programa, o senhor tem se posicionado? Olha, na verdade, as críticas não são direcionadas ao programa. Até porque o programa é meritório. Um programa que tem como cerne levar o médico, a figura do médico, às regiões de difícil provimento. O que é louvável, essa atitude, né? Agora, existem algumas medidas complementares que distorcem as boas intenções da medida provisória. Por exemplo, em nenhum momento a medida falou em termos de suporte, condições de trabalho para os profissionais que vão para essas regiões, esses municípios de difícil provimento. Em nenhum momento se falou numa solução definitiva, porque o programa Mais Médico é uma iniciativa que já nasce com data de validade. Daqui a 3 anos acaba, podendo ser renovado, mas também se acaba. E eu acho que tem que haver uma sinalização numa solução definitiva. Nós não podemos mais viver com medidas paliativas, medidas que nascem, mas já sabendo quando chegarão ao fim. Então, são esse tipo de crítica que eu faço à medida provisória, né? E outras medidas tomadas, ou artigos dentro da própria medida, que vêm frontalmente contra a existência das entidades médicas. Na hora o senhor, em que, como médico, então, considera que, nesse aspecto, a medida provisória que implantou o programa, ela erra, se equivoca? Se equivoca. Na hora em que se tira a prerrogativa das instituições de especialidades médicas, o reconhecimento de título de especialista, transferindo isso para o Ministério, ora, eu estou tirando da comissão de especialidade médica, eu estou tirando da instituição, uma instituição que é expertise em titular o profissional que atingiu a uma condição, que eu diria a condição de referência na sua área de ação, área de atuação ou especialidade. Por isso ele recebe o título como especialista, né? Então acho que é um equívoco. O fato de apenas fazer residência e já estar titulado, eu acho que é um tanto quanto exagerado. Eu acho que não se pode tirar as prerrogativas de instituições formadas por especialistas. A Associação Médica Brasileira ela é formada, ela alberga no seu guarda-chuva todas as especialidades médicas. E são essas especialidades, esse colégio de especialistas, né, que compõem a Comissão Nacional de Especialidade. E essa comissão é que estabelece os critérios de título de especialista. Então, eu vejo, por exemplo, a SBOT, eu vejo, por exemplo, a Associação de Medicina Intensiva, a SBOT é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O profissional médico, para receber o título de especialista, ele faz uma prova discursiva e depois ele vai para a prova prática. A prova prática, ele passa por vários setores, sendo avaliado por 3 profissionais instrutores, para depois receber o título, se aprovado. Então, esses profissionais, eles fazem a residência para depois serem submetidos ao título de especialista. E como é que o senhor responde ao argumento do governo federal, no sentido de que alguns desses conselhos estavam sabotando o programa Mais Médicos e dificultando... Não é sabotagem, não. Na verdade, é o seguinte, houve assim um afã muito grande, né? Houve uma empolgação muito grande com a chegada dos novos profissionais. Vamos botar para trabalhar, vamos mostrar serviço, até porque existe uma expectativa muito grande com a chegada desses profissionais. Só que esqueceram de trazer documentos listados, elencados pela própria medida provisória, né?
o diploma, a tradução do diploma e outros documentos mais importantes para o registro. O local de trabalho, quem são os preceptores, já que é uma bolsa, né? Já que é um estágio de aperfeiçoamento, tem que ter o preceptor, tem que ter o local de trabalho. Como é que o Conselho de Medicina vai fiscalizar um profissional se não sabe onde ele trabalha? Então, são essas situações que criaram esse mal-estar, né? Eu acho, verdadeiramente, que precisa o Brasil, as autoridades sanitárias, o Ministério e as entidades médicas, precisam urgentemente sentarem em torno de uma mesa para despressurizar, para procurar aparar as arestas, porque essa queda de braço é ruim para o Brasil. Essa queda de braço é ruim para a medicina, é ruim para a sociedade. Não traz bem a ninguém, não faz bem a ninguém. E eu acho que a iniciativa tem que partir do governo. Agora, tem muita gente que está criticando esse certo rapidez com que o governo tem procurado implementar o programa, considerando que isso é uma atitude de marketing com vistas às eleições. O senhor, como político e como médico de profissão, como é que o senhor avalia essa questão? Olha, fica difícil fazer uma avaliação sobre isso, porque, na verdade, eu precisaria ouvir alguém do marketing para dizer isso. Eu me prendo a discussão técnica. Eu acho que está havendo excesso, houve excesso na medida, está havendo excesso na condução das negociações. Eu acho que a solução definitiva para as regiões de difícil provimento passa pela carreira nacional do médico, porque aí a porta de entrada seria pelo interior, onde estaríamos contemplando a atenção básica, onde o profissional que fosse para lá teria que passar por um concurso público, teria que ser levar em consideração a meritocracia, a mobilidade, o ranking de classificação desses profissionais. Enfim, isso seria a solução definitiva e é a solução que as instituições médicas do Brasil pedem e cobram. Não é possível que tentem acabar no Brasil com as entidades médicas. Não existe isso. O mundo inteiro, em todos os países, existem associações médicas fortes, a Associação Médica Americana, fortíssima. O governo pede parecer a Associação Médica Americana. Tamanho é a credibilidade dessa instituição, né? E o colégio português, na Ordem dos Médicos de Portugal, o colégio, a Ordem da França dos Médicos, enfim, o colégio americano, enfim, todos os países têm instituições médicas. Eu vejo no Brasil um movimento no sentido de esvaziar as instituições médicas, tirar o seu papel de importância relevante na sociedade, na proteção da sociedade contra os maus profissionais, esvaziar o sentido e o objetivo científico das entidades de especialidades. Eu acho que isso é um grande equívoco que o Brasil está cometendo, entendeu? Precisamos restabelecer o diálogo, precisamos reformatar esse nosso caminho. Então, vamos redirecionar o nosso debate para algo mais proativo e que fortaleça, lógico, a saúde pública do Brasil, lógico, provendo a assistência médica às regiões mais distantes do Brasil, mas sem, contudo, esvaziar a importância das instituições médicas do Brasil. Eu acho que é um equívoco histórico que está se cometendo no Brasil. E o senhor está satisfeito com essa fórmula de aproveitamento dos recursos advindos do royalty, 75% para a educação e 25% para a saúde? Olha, na verdade, eu estou satisfeito, mas bem que poderia ser mais. Poderia ser meio a meio, por exemplo, né? Porque a educação é importante, claro que é importante, mas a saúde também é. Né? Nos últimos 10 anos, a educação praticamente quintuplicou o seu orçamento, enquanto a saúde teve um crescimento vegetativo. Né? Então, eu acho que as duas áreas são de extrema importância, mas, infelizmente, a saúde não foi contemplada com o volume de recursos que a educação foi. Sem, evidentemente, querer tirar da educação, mas eu acho que a saúde poderia ser
contemplada e beneficiada com recursos a mais, de forma que a gente pudesse implementar muitos programas importantes para o Brasil. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou enviar alguma crítica, podem fazê-lo via Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.